Glória a Deus. Convido os irmãos a estarem comigo, por favor. No livro de Salmos, Salmo 16. Vamos estar lendo do 1 ao 4. Amém? Irmãos, o título dessa mensagem é Adoração somente para o Deus verdadeiro. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 16, do 1 ao 4, diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Minha alma diz ao Senhor: Tu és meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, te recebe toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Ó Pai amado, exaltamos teu santo nome, Senhor, e colocamos nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa estar falando conosco nesta noite, meu Pai. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Ó Senhor, que a tua palavra possa estar, meu Pai amado, de encontro aos corações aqui nesta noite, e fazendo, meu Pai, o efeito pelo qual, meu Pai, ela foi mandada, Senhor. Que possamos estar sendo transformados, que possamos estar sendo renovados, ó Pai. Que, ó Senhor, sejamos servos do Senhor melhores do que nós entramos aqui nesta noite. Ó Pai amado, pelo poder da tua palavra, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pode estar sentando. Glória a Deus. Irmãos, nós ouvimos muito falar sobre adoração. Muitos podem até dizer assim: eu sou um verdadeiro adorador. Mas será que todos nós sabemos o que é adoração? Será que nós sabemos qual é o alvo da nossa adoração e por que nós o adoramos? Primeiro de tudo, irmãos, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o único digno de adoração. E quando nós falamos sobre o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos falando da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque os três estavam lá na criação do homem. Ou seja, quando eu falo nossa criação humana. Glória a Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Adoração é um ato puro que vem do coração e da alma. É um derramamento total diante de alguém ou algo. Essa é a definição de adoração. Muitos irmãos adoram e não sabem nem o que adora ou por que adora. E a intensidade desta adoração. Vocês podem ver que muitos adoram ídolos. São estátuas feitas por mãos humanas, que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem narinas, mas não cheira, tem boca, mas não fala, eles têm as mãos, assim a palavra fala também, e não apalpam, tem os pés e não andam. É simplesmente uma estátua. Algo ali que um homem fez, e ali ele colocou no coração dele que aquilo ali é o Deus dele. Então ele adora aquele Deus. Tem aqueles também, que não é muito diferente, irmãos, adora a si mesmo, sabia? Sim. As pessoas que se adoram a si mesmo, porque ela se coloca como alguém mais importante até mesmo do que o Criador.
ela vê em si todas as possibilidades que ela tem de vida. A sua inteligência, a sua força, o seu intelecto, os seus relacionamentos, a sua forma de conduzir a vida. Ela sempre pensa que tudo que ela precisa resolver, ela mesma, por si só, ela vai conseguir e vai resolver. Então ela adora a si mesma, porque ela não vê ninguém, nada e ninguém mais importante do que ela. E talvez até critique aqueles que adoram ídolos, dizendo que é uma adoração a um Deus falso. Mas a hora que vai ver, ela mesmo está se adorando. Existem aqueles também, irmãos, que adoram uma coisa. Às vezes adora um time de futebol, acompanha nos mínimos detalhes, sabe toda a história. E às vezes ali, se algo acontecer com esse time, parece que aconteceu foi com ela. Existem aqueles, irmãos, que adoram um famoso, uma personalidade, alguém que tem um nome na mídia. Se você fazer uma pergunta para ela, que dia foi o nascimento dela, ela sabe de qual é o teatro, sabe qual foi o hospital, sabe qual a hora, e ela acompanha tudo. É como se ela vivesse em função daquela pessoa ali, porque ela entrega realmente a sua adoração a essa pessoa. Essa semana, irmãos, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Isso aqui não é algo que simplesmente chegou nas minhas mãos, mas foi algo que esse vídeo chegou realmente, já estava já com o coração nessa palavra. Esse vídeo veio para completar. Uma moça falando, talvez os irmãos tenham até visto, falando que nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. Deus mostrou para ela, nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. Se uma pessoa adora uma imagem, ela é parecida com aquela imagem. E Deus mostrou para ela, um dado momento, que ela estava vendo ali umas senhorinhas idólatras. E Deus mostrou para ela aquelas senhorinhas com os olhos fechados, com a boca tampada, os ouvidos tampados, porque ela estava adorando imagens. E nós somos aquilo que nós adoramos. Se a pessoa ela tem uma adoração por um famoso, ela vive em prol daquele famoso ou daquela pessoa, então ela vai ser o quê? Parecida com ela. Geralmente quem adora uma pessoa, o que faz? Corta o cabelo igual ela corta, usa o mesmo tipo de roupa, quer ter realmente os mesmos hábitos. O que acontece hoje, nos dias de hoje? Porque as empresas hoje largaram até de fazer suas publicidades em televisão para vir fazer publicidade dentro das redes sociais com os famosos. Porque as pessoas veem o que o famoso está fazendo, o que ele está vestindo e seguem eles. Então, se uma marca quer crescer, é só ela ir em alguém que é famoso, porque aquele famoso ali vai influenciar outros a fazer exatamente o que ela faz. Então a pessoa começa a seguir aquela pessoa. Às vezes quando a gente pergunta, irmãos, você não está seguindo o caminho de uma adoração, a pessoa nem sabe. Por isso que eu comecei a introdução aqui dessa mensagem perguntando: será que nós sabemos o que é adoração? Será que nós sabemos qual é o alvo da nossa adoração? E será que nós sabemos o porquê nós o adoramos? Muitas pessoas adoram e não sabem. Muitas pessoas simplesmente fazem. E isso é um perigo muito grande. Porque quem está lá na escuridão, nas trevas, está fazendo e está acontecendo o quê? Está só se perdendo. Mas aquele que está na luz e que não sabe como nós devemos o adorá-lo, está perdendo uma grande oportunidade. Que Deus requer de nós, irmãos, uma verdadeira adoração. Quando nós saímos da nossa casa, por que nós viemos aqui para o culto? Eu vim aqui porque eu vou encontrar meus amigos. Eu vim aqui no culto hoje aqui porque se eu não viesse no culto, hoje eu estava aqui para pregar, e quem é que iria pregar? Aí eu vim aqui no culto hoje porque hoje eu tinha que tocar. Aí eu vim hoje no culto porque eu faço parte do louvor. Não, irmãos.
Não são esses os principais objetivos ou intuito de nós sair da nossa casa. Quando a gente sai da nossa casa, a gente vem para a igreja, a gente vem para adorar a Deus. A gente vem para prestar culto ao Senhor. Veja a placa que está lá fora, culto. Então está escrito lá culto. Não está escrito reunião. Não está escrito lá círculo de amizades ou encontro. Está escrito culto. Se está escrito culto, nós saímos da nossa casa para vir e adorar a Deus. Nós saímos da nossa casa para apresentar algo para Ele. Muitas vezes a gente pensa assim: hoje eu vou lá no culto e Deus vai me dar resposta. Glória a Deus, irmãos, Deus responde. Aí eu vou lá no culto lá porque eu creio que Deus tem uma grande bênção para mim. Glória a Deus, Deus tem mesmo. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é: eu vou hoje lá no culto porque eu quero apresentar algo para Deus. Eu quero dar um louvor para Ele. Eu quero realmente esvaziar de mim mesmo e deixar que Deus faça a maravilhosa obra dele na minha vida. Esse é o intuito do culto, igreja. E quando nós saímos da nossa casa, nós temos que ter esse pensamento. E é claro, irmãos, pela grande misericórdia do nosso Deus que nós servimos, aí sim, quando Ele escuta a nossa oração, o nosso pedido, Ele nos responde. Ele faz aquilo que verdadeiramente nós carecemos, que nós precisamos. Será, irmãos, que nós adoramos somente ao Deus verdadeiro? É uma pergunta para nós refletirmos muito. E eu até aconselho os irmãos a, quando chegar em casa, a pensar sobre isso. Será que nós adoramos somente ao Deus verdadeiro? A Bíblia fala, irmãos, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! E muitas vezes nós estamos dividindo a glória de Deus com outras coisas. Nós estamos dividindo a glória de Deus com outras coisas. E isso não pode acontecer. Se você está dividindo a glória de Deus, seja com um celular, você está perdendo a presença de Deus na sua vida. Você está deixando de Deus fazer uma maravilhosa obra que Ele quer fazer na sua vida. E muitas vezes você está até pensando assim: por que as coisas não acontecem na minha vida? Será que é Deus que está errado? Ou será que é eu que estou errado? Deus, irmãos, Ele quer a nossa adoração 100%. Não é 99%, não é 90%, não é 50%, não é 10%. É 100% da nossa adoração tem que ser dada para Deus. E Ele não divide a sua glória com outros. Será que nós estamos adorando somente ao Deus verdadeiro? Pensa nisso. Examine-se a si mesmo. Se tiver algo te pedindo de adorar a Deus e somente a Deus, tire isso da sua vida. Talvez uma amizade, talvez uma televisão, talvez um celular. Quem sabe, irmãos, um filho. Quem sabe, um esposo, a esposa, a mãe, o pai. A nossa oração tem que ser a Deus sobre todas as coisas. Deus mais novo, irmãos, eu aprendi sobre essa palavra adoração. E foi o temor que Deus colocou no meu coração. A palavra fala, irmãos, quando nós chegar na igreja, na casa do Senhor, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. Aqui é lugar santo. É lugar de reverência diante do Senhor. Quando nós usamos essa palavra adorar é somente para Deus. Minha esposa está ali, ó. Nós estamos indo já para 15 anos. Pode perguntar para ela, eu nunca mandei uma mensagem. Eu nunca falei isso para ela. Eu te adoro. Eu te adoro.
Porque a adoração é só para Deus. Às vezes a gente vê assim, uma pessoa falando com a outra, pode parecer simples, uma coisa simples. Mas ela fala assim, nossa, eu te adoro demais. Eu te adoro demais. Usa outra palavra, fala, eu te amo. Fala, eu tenho um carinho tão grande por você, mas não fala, eu te adoro. Porque a adoração é somente para Deus. É algo, irmãos, que nós temos que dar para Ele. E somente para Ele. Às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, Senhor, o que eu preciso consertar? E Deus está falando assim, ó, entrega para mim 100%. Entrega para mim tudo, sem reservas. Eu estou aqui pronto a te abençoar. Mas a gente vai levando as coisas, irmãos, me desculpa até a palavra, de qualquer jeito. E quer que Deus faça a obra. Quando nós chegamos na igreja, nós falamos assim, esse louvor é bom, esse louvor não é bom. Essa palavra é boa, essa palavra não é boa. Misericórdia, igreja. Eu vou adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Se a igreja está aqui, glória a Deus, cheia, eu estou adorando a Deus. Se a igreja tem uma pessoa, eu e mais um, glória a Deus, eu estou adorando a Deus. Se a igreja tem energia, para o ventilador está ligado, para o ar estar circulando aqui, eu estou adorando a Deus. Se não tiver energia, está quente, está calor, estou adorando a Deus. Está fazendo frio, esqueci minha blusa em casa, estou adorando a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente fala assim, mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz uma obra na minha vida? Eu estou sempre olhando para algo. E olha que eu falei de coisas tão simples. Tão simples. Para tentar tirar nós da presença de Deus. E ai daqueles, irmãos. Aí não é o que eu estou falando. Ai daqueles que estão no meio da idolatria. Ai daqueles. A palavra fala no versículo 4 assim, ó. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei seus nomes dos meus lábios. A Bíblia fala assim, ó, as dores multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Mas a pessoa está no meio da idolatria, mas está dizendo que está tudo bem. Só que a vida dela só está piorando, só piorando, só piorando, só piorando. E ela não vê que aquilo ali está atrasando a vida dela toda. Alguém até diz assim, mas é a fé da pessoa. Pode ser, irmãos. Pode ser. Porque aquilo é a fé da pessoa. Porém, a palavra aqui ela é muito clara quando ela diz isso. Que as dores se multiplicarão aqueles que vai a outros deuses. Porque, irmãos, nós sabemos que somente um Deus pode fazer nossas vidas. Somente o Deus Criador dos céus e da terra que pode fazer em nossas vidas. Não há outro Deus. Quem não está com esse Deus, ele está na cegueira espiritual. Não tem outra palavra. Está carecendo realmente de ter seus olhos abertos, conhecer a verdade e andar em Cristo Jesus. Talvez quando a gente fala uma palavra dessa, alguém pode dizer assim, mas então você quer dizer que você é o dono da verdade? Não, eu não sou o dono da verdade. Mas o meu Deus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o único que pode abrir os olhos daquele que está cego, daquele que está vendo uma mentira. A adoração leva as pessoas a ser o que elas são. É isso aqui, irmãos, que o Espírito Santo estava me mostrando. Eu falei para os irmãos que era muito forte. Aleluia. A adoração leva as pessoas a ser o que elas são. Temos as pessoas que são amaldiçoadas por causa que adoram outros deuses? Temos. São amaldiçoadas por ela entregar a sua adoração a outros deuses.
Deus falou assim, ó, hoje eu te coloco diante de ti de dois caminhos. A bênção e a maldição. A bênção se ouvir todas as minhas palavras e todos os meus estatutos e seguir os meus caminhos, o único Deus verdadeiro. Amém. E a maldição se seguir outros deuses, outro caminho. Então, a pessoa que não adora ao Deus verdadeiro, ela está seguindo o caminho da maldição. E existem aqueles também que seguem o caminho de Deus. Eles são o quê? Abençoados. Abençoados. Glória a Deus por isso. Só, irmãos, que nós somos definidos pela nossa adoração. Sabe que tem pessoa que vem com um culto igual esse aqui e não sente nada? Porque não consegue adorar a Deus de verdade. Sabe que uma pessoa sai de sua casa e às vezes se sente até cansada de estar na caminhada porque não está conseguindo dar uma verdadeira adoração ao Senhor. Nós somos, irmãos, reflexo da nossa adoração. Muitas vezes nós chegamos no culto até cabisbaixo, e nós somos de carne e osso. Às vezes cansado, por causa do labor do dia, às vezes a luta que vem contra nossas vidas, que são muitas lutas. Só que quando nós chegamos na igreja e nós somos um verdadeiro adorador, nós começamos assim, Senhor, isso aqui, ó Pai. O que acontece? O Espírito Santo, Ele nos renova. A gente pode estar até cansado por dentro, mas a chama está ardendo aqui no nosso coração. A gente pode até pensando assim, como é que eu vou resolver aquilo lá fora? Mas eu estou aqui, glória, eu estou santo nome de Jesus, porque eu estou de pé. Glória a Deus. E vai refletindo que nós somos de verdade, os verdadeiros adoradores. Muitas pessoas, igreja, parou no meio do caminho, não foi por falta de oportunidade, parou no meio do caminho porque não conseguiram dar a Deus a verdadeira adoração. Porque chegou num ponto no qual ela pensava assim, eu como mesmo eu faço? Ou outros poderiam pensar assim, não faz sentido. Ou às vezes, irmão, sabe o que? Normalizar tudo. Porque quando nós estamos no caminho com o Senhor Jesus, nós não andamos conforme a vista, a palavra fala isso, mas nós andamos pela fé. E eu vou adorar a Deus, irmãos, independentemente do que eu estiver passando. Eu vou adorar a Deus se eu tiver a minha despensa cheia, com o melhor maná dessa terra. Eu vou adorar a Deus se Deus me deu o suficiente para mim me alimentar. Eu vou adorar a Deus, irmãos, eu tenho muito. Eu vou adorar a Deus, eu tenho pouco. Eu vou adorar a Deus se eu estou em volta dos meus amigos e todos eles ali estão satisfeitos comigo. Eu vou adorar a Deus mesmo se eu estiver sozinho. Amém. Porque eu não adoro a Deus pelas circunstâncias. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu adoro a Deus pelo aquilo que Ele é na minha vida. Amém. E assim, nós conseguimos nos manter de pé, buscando a face do nosso Deus. É assim, irmãos, que nossos pés são firmados no caminho, através da adoração. Talvez você tenha olhado para si e dito assim, eu tenho capacidade nenhuma, mal eu sei falar. Mas só que Deus te deu um coração para adorar. Deus te deu lábios para falar e se derramar na presença dEle. Deus te deu um coração assim, irmão, para você chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, o meu coração, ele é todo teu. E aí que o Espírito Santo começa a fazer a obra. Deus está buscando os verdadeiros adoradores nesta noite. Jesus falou sobre isso, igreja. Jesus falou lá no livro de João, muito conhecido, né? Eu creio que todo mundo conhece essa passagem.
4, do 19 ao 24, diz assim, ó. A mulher respondeu, aí a mulher samaritana, respondeu-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê-me que chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Glória a Deus. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando, igreja, os verdadeiros adoradores, aqueles que mantêm firme na caminhada, de pé, não porque foi mais forte que os outros, mas porque é um verdadeiro adorador. Aquele que, glória a Deus, pode passar pela luta que for, está firmado na rocha que é Cristo. Esse é um verdadeiro adorador. Aquele que não olha a circunstância, aquele que não faz mede esforços para estar aos pés de Jesus. Esse é o verdadeiro adorador. Deus procura, irmãos, os verdadeiros adoradores. Deus procura. E eu creio que o Espírito Santo encontra hoje nesta noite, amém? Verdadeiros adoradores aqui hoje nesta noite. Adoração a Deus. Adoramos a Deus porque nós não temos outro bem maior. Qual é o seu bem maior? Qual é o seu bem maior? Seu bem maior é Deus. Olha o que o salmista diz aqui no versículo 2 de Salmo 16, nós lemos: minha alma diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem maior além de Ti. Glória a Deus. Sabe o que eu estava fazendo ali? Adorando a Deus. Senhor, eu não tenho outro bem maior a não ser o Senhor. Tu és único, Tu és digno, Tu és o meu Deus Todo-Poderoso. Era isso que ele estava falando para ele. Não há outro bem maior a não ser o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Um dia Jó também disse isso, irmãos. Só que com outras palavras. Jó disse assim, ó: porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. E tantos outros, irmãos, versículos da Bíblia que nos diz sobre isso, de uma verdadeira adoração. Davi, ele adorava a Deus. Mas Davi não adorava a Deus, irmãos, quando ele estava simplesmente, somente quando ele estava lá no palácio, ou quando ele estava na roda com seus filhos, na mesa com seus filhos. Ele não adorava a Deus, irmãos, nessa circunstância, mas ele adorava a Deus também lá no pasto, com as ovelhas. Davi adorava a Deus, fugindo dos seus inimigos, porque ele era um verdadeiro adorador. E esse é o sentido da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela é representada por uma atitude diária de servidão a Deus. É servir a Deus todos os dias. Ou será que alguém consegue servir a Deus 4 dias da semana e 3 não? Servir a Deus todos os dias, irmãos. Todo instante, todo momento. Eu sou servo do Senhor. Essa é a sua melhor atitude de adoração. Se eu perguntar para os irmãos o que é adoração, alguém pode dizer assim: é levantar as minhas mãos e cantar ao Senhor e louvar o Senhor. Isso é um reflexo do que está aqui dentro do seu coração. Amém. A verdadeira adoração está aqui dentro do nosso coração. Ser um servo verdadeiro do Senhor, mesmo no qual todos os lugares nós passarmos, nós vamos servir a Deus. Alguém vai olhar para ela e dizer assim: ele verdadeiramente é um servo de Deus. Ela verdadeiramente é uma serva de Deus. Essa é a verdadeira adoração. E sim, irmãos, é um derramamento
de um coração que se entrega totalmente, de um coração, sabe o quê? Quebrantado. Não existe adorador que não tenha um coração quebrantado. Quando nós somos verdadeiramente adorador de Deus, a hora que nós sentimos que algo não está certo, ou nós estamos sentindo que a presença do Espírito Santo não está tão forte nessas vidas como deveria, o que a gente faz? Vai pro joelho. E geralmente é aquela oração assim, ó: Espírito Santo de Deus, me perdoa. Eu não sei o que está acontecendo. Porque nós é carne e osso, irmãos. A gente fala assim: Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda. Me dá a alegria de estar na tua presença. Tem muitas pessoas, irmãos, que na escola bíblica nós estamos estudando sobre o pecado, que às vezes tem que falar assim: ó, eu não peco. E nós falamos: é mentiroso. Mas eles fazem uma análise da vida toda, mas eu não tenho pecado para que o Espírito Santo tenha entristecido comigo. Mas tem um pecado, irmãos, que é aquele pecado da omissão, que é o pecado que todos nós temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê? A gente pensa assim, a gente cruza os nossos braços e diz assim: o outro pode fazer, mas o Espírito Santo está mandando: é você que eu quero que você faça, é você que eu quero que faça. E às vezes a gente não entende porque a gente sente uma tristeza, um incômodo. É o Espírito Santo mostrando: eu quero você lá, eu quero você agindo, eu quero você fazendo. E quando a gente tem um coração quebrantado, igreja, a gente vai querer sempre estar em dia com o Espírito Santo. Isso que eu estou falando aqui parece loucura para o homem, porque é loucura para o homem, porque aquele que não é nascido de novo não vai entender uma palavra que eu estou falando aqui. Como assim? Espírito Santo, coração quebrantado, como é assim? Entristecer. Porque essas palavras são somente para aquele que é nascido de novo. Se você nasceu de novo, você está entendendo o que eu estou falando. E se o Espírito Santo está comunicando seu coração, conserta com ele hoje. Não é vergonha nenhuma a gente chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu preciso de conserto. Se o Espírito Santo está falando, é porque ele quer que você conserte diante dele. Não deixe que às vezes essa dificuldade que está te impedindo de chegar mais próximo de Deus, está te impedindo de ter você alçar voos mais altos. Continue mais um dia. Chegue diante do Espírito Santo, quebrando seu coração diante dele. Derrame diante dele e fala assim: eu preciso da tua misericórdia. Eis-me aqui. Glória a Deus. Não precisa ter medo, não. Deus capacita os seus escolhidos. Glória a Deus. Nós precisamos ter um coração disposto a obedecer. O verdadeiro adorador tem um coração disposto a obedecer. Todos nós, irmãos, precisamos consertar diante do Senhor. Quem aqui não precisa consertar? Eu preciso demais. Tem muitas coisas que eu preciso consertar diante do Senhor. O coração adorador nos mostra isso todos os dias. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso consertar. A verdadeira oração vai nos levar a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, independentemente do que a gente estiver passando. Amém? Glória a Deus. Eu faço um convite agora para os verdadeiros adoradores a estar se colocando de pé. Glória a Deus. Seja um verdadeiro adorador. Deus tem uma bênção especial para todos nós e para você também. Glória a Deus.